Fala, adoradores de velharias. Pois é, parece que a HBO Max vai pro beleléu. É, alegria de pobre dura pouco. Sem dúvida era o serviço de stream que eu mais assistia. Me acabava ali assistindo desenhos antigos, coisa como Flintstones, Jetsons, Corrida Maluca, Looney Tunes, Animaniacs, Freakazoid, Meninas Superpoderosas, Manda-Chuva, Laboratório de Dexter, Batman, Batman do Futuro. Também assisti o seriado do Alf, o É Teimoso. Assistia filmes classiqueiras como Operação Dragão, Máquina Mortífera, Loverboy, Garoto de Programa. Além de ter longas de animes que eu gosto, como Detetive Conan, Doraemon, Ghost in the Shell. Direto assistia essas paradas por lá e ficava entusiasmado com as possibilidades, já que com frequência eles adicionavam novos títulos no catálogo e ainda mais se levando em conta a vastidão de títulos que são de propriedade da Warner. Então, para falar sobre o fim da HBO Max, nada mais apropriado do que o gameplay desse tal multiverso. Pois é, além de não saber jogar direito essa birosca, eu queria jogar com personagens como Tom e Jerry ou Pernalonga, mas ainda não liberei eles. Então, tudo começou com a notícia da fusão da HBO com a Discovery Plus. E depois disso foi confirmado que a HBO Max será descartada e que pretendem criar um outro serviço de stream. E claro que não será algo da noite para o dia, será uma transição gradativa que começará a tomar forma lá para o meio de 2023. Esse processo de transição começará na América do Norte e aos poucos expandindo para demais regiões. E claro, falam que até lá os catálogos passarão por uma adaptação para se adequarem às diretrizes das empresas. Tá aí aquela famosa frase que me preocupa. Pois é, mais um vídeo para meter pau em engravatado. Até porque esculachar engravatado é o dever moral de todo cidadão de bem. Aí me perguntam: ai Dan, mas por que você tem tanta raiva de engravatado? Ué, eu que pergunto por que você não tem. Eu sei que tudo é feito com o propósito de lucrar, o artista também tem boleto para pagar, e o entretenimento não é feito por mera caridade. Até porque para produzir exige gasto e investimento também. Logo, é necessário também que exista a visão mercadológica no processo. Então acho que pode-se dizer que os engravatados são meio que um mal necessário. Mas eu jamais vou defender algo que é puramente mercadológico. E hoje o que se vê é cada vez mais a visão de engravatado falando mais alto em absolutamente tudo. E assim toda essa enxurrada de tranqueiras caça-níqueis e todo esse esgoto de produções pasteurizadas, coisas nitidamente fabricadas só para gerar hypezinha momentânea para depois ser descartado. E isso contaminou até o YouTube, que em teoria era para ser um local onde as pessoas teriam liberdade para explorar sua criatividade e trazer um conteúdo diferenciado em comparação às grandes mídias. Mas até aqui a ótica engravatada impera. Como já me falaram: ei, por que você não joga o joguinho do YouTube? Aí sim você cresce mais. E o que implica jogar o joguinho do YouTube? Falar de forma artificial com o público, basear os assuntos abordados exclusivamente no algoritmo, fazer conteúdo raso e superficial que atraia mais pessoas. Pois é, mesmo por aqui agora é cheio de youtuber que são apenas apresentadores que seguem roteiros escritos por outras pessoas. E para piorar, com roteiristas que sequer sabem de fato sobre o que escrevem, recorrendo a pesquisas fuleiras em material americano. Aí eu pergunto, qual a diferença disso para aqueles programas fabricados, superficiais e sedentos por audiência que tantos criticavam na televisão aberta? Obviamente a visão mercadológica sempre esteve envolvida em tudo. Porém antes, se tinha um pensamento de se tentar ganhar dinheiro com alguma ideia que achem legal. E muitas produções que eram mercadologicamente desacreditadas porque os artistas acreditaram na ideia e acabaram se tornando enormes sucessos. E claro que o oposto ocorre também, mas isso faz parte da vida. Nem tudo sempre vai ter êxito, nem tudo vai se tornar um hit.
Mas tais experimentalismos são de enorme importância. Imagina se devido ao fato do primeiro jogo de Street Fighter não ter sido um enorme êxito comercial, a Capcom tivesse largado mão da ideia e não lançado posteriormente Street Fighter 2. O mesmo Resident Evil, que foi um projeto desacreditado, já que jogos de terror sempre foram de nicho. Mas hoje o conceito já nasce exclusivamente pensado para o mercadológico. O que podemos explorar agora que traga dinheiro rápido? E assim tudo é feito de forma formulaica, e no fim a criatividade e a qualidade do produto é o que menos importa. A prioridade é encontrar o caminho de menor resistência ao dinheiro. Por isso já reviro os olhos quando vem maluco querer usar argumento do tipo: ai, mas tal coisa vendeu mais. Ai, mas mercadologicamente é mais promissor de tal forma. A empresa é dona dos direitos, então ela pode fazer assim. Foda-se! Vai bancar o OAB de empresa multimilionária lá na casa do caralho. Eu me preocupo é com a minha conta bancária e não com o lucro da empresa. Eu assisto um filme, um desenho, jogo um jogo, porque aquilo pra mim é arte, porque aquilo traz alegria em minha vida. Então minha preocupação é a qualidade, é que tenha algo que eu goste de consumir, e não quanto os empresários estão faturando com isso. Por isso defendo mesmo esses artistas considerados chatos, que brigam com os estúdios, empresários e tudo mais, por se recusarem a subverter sua visão artística para a visão mercadológica. E sem dúvida, Shotaro Shinomori é o exemplo de artista desse tipo mais falado aqui no canal. Quanta ideia legal sequer foi produzido por ter sido podada por esses engravatados. Quanta produção aí que tinha potencial bem mais rico, mas foi moldado para se adaptar à visão mercadológica. Mas claro, sempre vai ter gente para fazer o comentário do tipo: nossa, ainda bem que mudaram, ficou bem melhor assim. O típico comentário calcado em nostalgia vazia. Foi desta forma que ele conheceu. Logo para ele não interessa pensar nas possibilidades e cogitar que aquilo poderia ter sido ainda melhor, mesmo que com uma proposta diferente da qual ele conheceu. Não é à toa que tanta gente defende fervorosamente tanta modificação cagada por aí. Tipo o anime Sonic X e Pokémon que foram avacalhados pelos americanos, por exemplo. Ou falam que a versão do jogo Black Belt é muito melhor que a original do Hokuto no Ken. Mas então, talvez quem aguentou continuar no vídeo até agora esteja se perguntando: o que tem a ver essa malhação engravatado com a HBO Max? Então, né cara, fundir empresas, a falta de interesse em usar o nome da empresa tal, comprar propriedades intelectuais e tudo mais é essencialmente algo do universo engravatado. E no meio de todos esses trâmites, burocracias, quem sai perdendo é nós que apenas quer assistir às coisas que gostamos e nos fazem felizes. Mas a Discovery vai se fundir com a HBO, então teremos um catálogo ainda maior com o melhor das duas. Pois é, no papel existe tal potencial, mas não consigo ser tão otimista em relação a isso. Afinal, engravatados, né? Lembre-se daquela tal frase: adequaremos o catálogo de acordo com as diretrizes das empresas. Até agora o papinho que vejo ao redor desse assunto geralmente gira em torno de a casa da DC, pipipipopopó, a triade Batman, Mulher Maravilha, Superman. Foda-se! Caguei pra esses filminhos de heróis e conteúdo hypado por bazingueiro. Falei sobre essas paradas no vídeo que respondo perguntas da galera. Mas então, eu assisto HBO Max por causa dos desenhos e filmes antigos. Será mesmo se eles terão interesse em colocar na grade o King Kong dos anos 30? Colocar as animações da Looney Tunes desde seus primórdios? Sinceramente, acredito que seja pouco provável. Acho que vão colocar uma coisa ou outra, mas o foco vai ser as coisas que gerem mais hype, as coisas mais populares, essas enxurradas de remakes e reboots. Provavelmente você vai lá entrar na tela inicial e vão esfregar coisas da DC na sua cara, filminho lá do Zack Snyder, mas tenho minha dúvida se empenharia um esforço em disponibilizar os filmes clássicos do Super-Homem, a série cômica do Batman dos anos 60, aquela leva maravilhosa de cartoons dos anos 90 do Batman, Super-Homem e todos aqueles longas animados
que acho que em sua maioria dão coro no universo cinematográfico. Claro que acredito que uma ou outra coisa vai estar por lá sim, mas não consigo ser otimista que irão fazer isso da mesma forma como a HBO Max vem fazendo. Um exemplo disso é a tal Disney Plus. E caramba, hein, como são criativos esses nomes de stream. Mas enfim, é a Disney, maluco. Para pra pensar na quantidade de propriedade intelectual e nem falo das que ela comprou nos últimos anos. Meu apelo para ver um stream da Disney seria as animações clássicas. Apesar de eu ter assistido sim por lá aquela leva de desenho dos anos 90, como Gárgulas, que eu fiz review por aqui, Turma do Pateta, Hora do Recreio, Ana Pimentinha e tudo mais. Mas ainda assim o conteúdo disponível lá é extremamente limitado se comparar ao que eles têm em seus domínios. Eu achei o máximo ter o DuckTales de 1989 ali. Mas cara, a Disney tem animações desde pelo menos os anos 20. E cadê tudo isso? Ai, mas é velho, quem liga pra isso? Eu ligo! E acredito que muita gente também. O nicho também tem de ter seu espaço, e não somente o que é mega popular. A Disney poderia simplesmente estar fazendo um baita acervo histórico e ainda lucrar com isso. Muita coisa que é um baita registro do audiovisual e parte da história da humanidade. Cara, é o maior legal aqueles desenhos do Oswald dos anos 20. Mas se você procurar esses desenhos clássicos, você irá achar meia dúzia, e boa parte deles tive que assistir com legenda de português de Portugal, e olhe lá. Claro que por si só já é imbecil a ideia de achar que algo deve ser ignorado e descartado só por ser antigo ou por não ser um mega hit. Mas vale lembrar que a família Dinossauro, série de 30 anos atrás, desbancou no Disney Plus as tais produções originais da Marvel que eram assuntos dos blogueirinhos bazinga. E para piorar a situação, a Disney divide seu catálogo em dois, criando a tal da Star Plus, outro serviço que apesar de ter coisas legais como a franquia de filmes Alien, Predador, Simpsons desde a primeira temporada, programações esportivas, ainda assim é bem limitado em variedade se comparar com a concorrência. E por que isso? Acho que deve ser aquela visão que o público tem da Disney. O maravilhoso e fantástico mundo Disney. A Disney construiu no decorrer de sua história uma imagem de algo lúdico, fantástico, algo mais pra família. Então meio que agora ela não tem coragem de colocar umas paradas politicamente incorretas ou produções mais soturnas em seu catálogo e assim chocar muitas mães. Ou seja, a Disney é uma empresa que age de forma predatória, sedenta por monopólio, que sai por aí comprando tudo que pode e agora sequer sabe como lidar com as propriedades que obteve. Pois é, crianças, monopólio não é legal. E isso serve de lição para aprendermos que o fato de uma empresa gigantesca com várias marcas poderosas comprar uma empresa menor não significa que ela vá saber de fato aproveitar e respeitar devidamente tais propriedades. E então acaba entrando nessa questão da problemática do stream. Obviamente é prático eu simplesmente chegar, deitar na cama, ligar a TV. No meu caso eu ligo o videogame, abro o aplicativo de stream e assisto as coisas que eu gosto. Mas não podemos ignorar que existem sim diversos contras nesse modelo. E por isso eu critico essa cultura burra da substituição. Por aqui muita gente age como se o fato do stream existir e ser algo muito mais prático signifique que todos os modelos anteriormente criados devem ser extintos. Nem vou entrar no mérito na questão de acessibilidade e o quanto a TV aberta e o rádio ainda é relevante aqui no Brasil, porque já falei sobre isso em diversos vídeos. E como sempre vou usar o exemplo do tal blogueirinho cagador de regra do universo otaquista, que antes defecava pelos dedos em seu blog, mas agora também bosteja no Omelete. Mas afinal, é isso que se espera do Omelete, né? Na ocasião em questão, a Sato Company tinha se pronunciado que além de levar suas séries licenciadas para as plataformas de stream, que ela também tinha planos em comercializar DVDs e Blu-rays. E claro, o blogueirinho ironizou e criticou, basicamente aquela mentalidade do tipo: Hello!
Não estamos mais em 2005, agora existe stream. Como se várias dessas produções já não estivessem nos streams, né? Mas é como o simples fato de trazer uma opção extra soasse extremamente pecaminoso. Ai, DVDs e Blu-rays são tão demodé. Aquela coisa, se existe uma alternativa mais modernosa, obviamente todas as demais alternativas têm de serem imediatamente descartadas. Aqui no Brasil, realmente o mercado de mídia física está praticamente extinto. Além do surgimento de stream, envolve outros fatores e tal. Mas no Japão, Estados Unidos, Espanha, França e diversos locais, o mercado de Blu-ray continua forte. Mesmo que talvez seja algo mais voltado a um nicho de entusiastas que curtem colecionismo. Não devemos esquecer que muita coisa apenas seria perdida no tempo, que muita coisa tivemos acesso e teve seu devido registro histórico, graças a esse pessoal que tinha fitas VHS aos montes e posteriormente DVD, e isso foi abastecendo a internet, principalmente no início dos anos 2000. Agora imagina se sempre tivessem essa mentalidade aí, que é bobeira ter a mídia física, que devemos apenas nos contentar com o que é exibido em nuvem, quanta coisa apenas seria perdida e não conseguiríamos mais ter acesso. O stream é maravilhoso até seu programa favorito sair do catálogo. Tanta coisa que eu gosto que saiu fora dos catálogos e não voltaram mais, que dirá então quando se curte coisas mais nichadas. Aí que não tem como mesmo depender dessas paradas. Os programas se mantêm nos catálogos enquanto for conveniente aos engravatados. Afinal exige licença e tudo isso tem de ser renovado de tempos em tempos. Chaves e Chapolin hoje não podem ser exibidos em nenhum canal televisivo ou plataforma de stream. Isso porque o filho do Xpirito tem a mentalidade de engravatado e quer lucrar com remake, alguma animação nova ou sei lá que porcaria ele quer fazer. Nem fui atrás direito porque tô cagando pra visão de engravatado. Mas aí quem tem tudo em DVD, Blu-ray ou que seja, se deu bem. Pode assistir quando quiser, quantas vezes quiser, sem depender de conexão e com a paz de espírito de saber que aquilo é dele. E que um dia não vai chegar um empresário batendo na porta dele para confiscar os DVDs porque os direitos expiraram. Nesse modelo de serviço, além de estarmos à mercê do que é conveniente aos engravatados na escolha do que estará presente no catálogo, e durante o tempo que acharem conveniente, e ainda nos termos que acharem conveniente. Por exemplo, Seinfeld, uma série que adoro. E falando em Seinfeld, eu fiz um vídeo com o top das melhores séries de comédia. Se não viram, deem uma olhada. Então, a série veio para Netflix. É uma série que se iniciou em 1989, mas aí a dona Netflix achou que seria melhor esticar o vídeo da série para forçar um widescreen. Afinal tem toda essa galera modernosa afrescalhada que não aguenta assistir o treco se não usar toda a área do monitor LCD. Mas o engraçado é que não reclama daquelas telas odiosas de celular enquanto vem TikTok, né? E o resultado é que para forçar esse widescreen, eles esticaram a tela do seriado que foi feita para os televisores de tubo da época. Então, devido a isso, as imagens nas bordas simplesmente ficaram de fora e graças a isso, tem um episódio que era sobre um buraco no chão da rua, onde sequer conseguimos ver o buraco na tela. Ou então na própria HBO Max. Fui lá assistir Hora de Aventura e o desenho estava repleto de censuras idiotas. Ou o exemplo que dei do anime Sonic, que só tem disponível a versão modificada pelos americanos. Já até ouvi falar que estavam modificando algumas produções antigas, removendo propagandas da época, para inserir propagandas novas no lugar. Eu acho isso uma completa bosta. Aquilo é um registro histórico, com um registro de publicidade do período. É uma viagem no tempo, mas tudo engravatado encontra uma forma de estragar. Por essa e por outras, sou sim a favor de outras formas de termos acesso às produções de nosso interesse. Inclusive métodos Capitão Harlock, se é que você me entende. Afinal, como teríamos acesso por aqui a uma porrada de séries de tokusatsu, animes clássicos desconhecidos aqui no Brasil, aos mais variados filmes de Kung Fu de Hong Kong, se nem de longe tais coisas chegam a ser licenciadas por aqui.
Não acho que somos obrigados a apenas consumir as migalhas que os empresários acham conveniente. E, aliás, muito mercado aqui no Brasil surgiu graças a essas formas alternativas. Afinal, nos anos 80 jamais teria surgido aquele boom dos tokusatsus por aqui se o Sr. Toshi não gravasse VHS de séries japonesas em sua locadora. O PlayStation não teria hoje uma fanbase tão consolidada se não fosse aquele mercado de pirataria nos tempos do PlayStation 1. O mangá de Hokuto no Ken jamais seria lançado oficialmente se já não tivesse um grande público de fãs adoradores do anime que baixaram de fansub e assim por diante. Hoje podemos consumir produtos de forma oficial exatamente porque antes as pessoas tiveram acesso por meios alternativos. Uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então por isso, acho a maior imbecilidade e hipocrisia desprezar outras mídias apenas por estar deslumbrado por ter surgido uma novidade mais cômoda e moderna. Apesar de saber que sim, tem muitas vantagens esse mercado de serviços, mas não se pode ignorar seus riscos. Até porque seria bem legal se as coisas viessem com a proposta de ser uma opção a mais. Mas sabemos que os empresários tendem a fazer o público pensar que os modelos anteriores se tornaram incômodos e defasados, para que assim migrem de vez para o modelo mais pertinente a eles. E no fim, um mundo onde toda a produção cultural é disponibilizada unicamente por serviços stream, para mim soa como se tivessem nos tirado até o direito de ter algo para nós. Tudo pertencerá exclusivamente a esses engravatados, e que irão apenas nos emprestar pelo tempo e nos termos que acharem conveniente. Para mim só parece um mundo onde poucos se preocupam em resgatar nossa história, onde tudo é feito para ser descartável. Se o stream é o futuro, dada a forma que as coisas estão se projetando, só consigo ver que é um futuro triste. E vocês aí, curtiam HBO Max? O que mais assistiam por lá? O que esperam dessa fusão da HBO com a Discovery? Comentem aí embaixo. E se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam o Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar o vídeo com seus amiguinhos. Até o próximo vídeo. Fui!